Olá, pessoal, tudo bem? Você já se pegou fazendo esforço, remando contra a maré? Faz esforço para pouco resultado em algo da saúde? Aposto que você lembrou do seu zumbido. Pois é, ninguém dá muita bola pro ouvido, mas ele rema contra a maré todo santo dia para se equilibrar perante as coisas que desestabilizam os nossos ouvidos. Hoje você vai saber o que o ouvido tem a ver com homeostase. Segura essa palavra aí que já já a gente volta para explicar. Enquanto isso, enquanto eu aguardo o nosso super convidado de hoje, eu vou explicar para vocês a ideia desse projeto, que é o Médicos que se Importam. A gente sabe, vocês já sabem, né, que a medicina é algo sagrado dentro de mim. É um sonho de criança, mas vem lá da alma. Só que a realidade é muito mais dura do que qualquer criança possa sonhar. Exercer uma boa medicina na vida de hoje é absolutamente igual a remar contra a maré todo santo dia. Porque as condições de trabalho são bem adversas, não vem ao caso, e a mídia colabora muito para diminuir a nossa profissão. Então, isso é muito ruim, mas sempre tem o lado bom da coisa ruim. Por quê? Para mim, pelo menos, cada vez que eu tô muito doída com uma situação, eu vou lá e crio um projeto. Então, todo mundo lembra como a medicina foi particularmente atacada no começo da pandemia. E foi no começo da pandemia que nasceu esse projeto aqui, Médicos que se Importam. E o nosso objetivo é convidar vários colegas que, apesar das condições horrorosas de exercer a medicina no Brasil hoje em dia, continuam, fazem questão de fazer um atendimento integral, olhando a pessoa como um todo, com olhos atentos, olho no olho, o ouvido atento, com compaixão, com empatia, prestando atenção na pessoa e não só na doença, no sintoma que ela está vindo se queixar. Então, essa é a ideia do projeto. E hoje, quem não conhece ainda, vai conhecer o nosso convidado que vai falar pra gente de ouvido e homeostase. Então, deixa aqui só ver se ele já tá aqui. Só um minutinho. Tá aqui. Guilherme Takassi. Ele que é médico formado aqui em São Paulo pela Unifesp. Oi, querido, tudo bem? Oi, tudo jóia? Obrigado pelo E, convite. imagina, é um prazer, que é isso. Deixa eu subir aqui. Então, o Guilherme é médico formado pela Unifesp e ele tem uma pós-graduação muito interessante em homeostase sistêmica e doenças relacionadas à idade. E, além disso, ele é fundador do Instituto Takassi Falcão, aqui em São Paulo. Acreditem se quiser, em Pinheiros. E eu tô em Alto de Pinheiros, ou seja, Todo é bairro vizinho. Um dia eu vou tomar café aí. Um dia eu vou tomar café mundo, aí. sem dúvida, convidado. Guilherme, querido, muito obrigada por você ter aceitado aí o nosso convite. A gente vai falar um pouquinho. Ué, quem tá falando que não dá para te ver? Não, dá para ver sim. A ideia a gente vai conversar um pouquinho e vocês ficarão livres aí para fazer perguntas que a gente possa, né, responder para vocês aí. Me conta, começa contando para a gente o que é homeostase. Sabe que é algo, né, que vem muito conectado exatamente com a busca exatamente por um equilíbrio. A gente fala tanto hoje sobre equilíbrio e isso, apesar de parecer algo muito novo no mundo, assim, na realidade é algo que sempre existiu e é muito, muito, muito antigo. Porque se a gente para até para pensar, né, e olha para tudo que tem mais conectado com a parte lá de trás mesmo, então, de medicinas orientais, do yoga, ayurveda, medicina chinesa, japonesa, tudo isso, a base delas é sempre voltada para o quê? Buscar um equilíbrio. E se a gente pega isso hoje e traz para um conceito mais atual,
né? É algo que eu gosto de falar que, assim, da mesma forma quando a gente olha lá para a natureza, por exemplo, que existe noite, existe dia, existe o oxigênio que a gente respira e expira o gás carbônico, que a árvore usa o gás carbônico e depois libera o oxigênio, tudo funciona num equilíbrio que é exatamente essa homeostase. E daí, se a gente vai agora e dá um olhar mais marcante ali para o corpo, é aquele ponto de vista assim, nossa, existe lá na célula o sódio, potássio, cálcio, magnésio, né? Existe a sístole e a diástole no coração. Então, a busca por esse equilíbrio em relação a tudo que está conectado ao corpo é o que exatamente, né, nós gostamos de traçar como base para formar o conceito de saúde. Porque aí, a partir desse conceito de saúde, a ideia é você ter um corpo que funciona muito bem, uma estrutura corpo-mente que funciona muito bem, para, consequentemente, você não ficar doente, né? Eu acho que todos nós, assim, temos uma formação tradicional lá na faculdade de medicina. A faculdade de medicina ela é muito pautada em o quê? Em diagnóstico e tratamento, diagnóstico de uma doença e tratamento da doença. E o que se olha para ali anterior à doença em si, é um negócio que sempre fica meio que, é mais ou menos assim e tal, mas não existe um olhar profundo. E esse olhar profundo para o que está antes da doença que está muito conectado exatamente com a história aí do equilíbrio da homeostase. Show, muito bacana ouvir você falando isso, né? Porque além de ser algo super verdadeiro, você é muito bem formado na Unifesp, eu me considero muito bem formada na USP, e de fato a gente vê que a visão que a gente aprende a ter na medicina não chega aos pés daquela visão que a gente adquire com anos e anos de prática, justamente porque a gente se permite ou tem algum fator que faz com que a gente amplie a nossa visão, né? E, de fato, olhar o todo é muito mais importante do que dar um remédio para dor de estômago, por exemplo, né? Porque, de fato, a gente é muito treinado em só medicar, só apagar o fogo, né? Só melhorar os sintomas. E daí eu queria te perguntar também, porque que eu acho que é uma coisa que para os médicos é claro, mas para os pacientes às vezes não é. É assim, por que você acha que o corpo lança sintomas? A minha plateia é muito focada em ouvido, né? A sua não, a sua é bem mais, né, bem mais aberta, mas acho que para todo mundo vale muito a pena a gente ter visões complementares ou visões diferentes do porquê que um estômago vai doer. Por que um zumbido vai aparecer? Por que uma dor nas costas vai te encher a paciência ou te limitar? Por que você acha que o corpo lança sintomas? Sabe que isso é algo fantástico, assim, né, Tani, no sentido de, até se eu busco mais uma vez aquele ponto de vista mais empírico lá que existia, por exemplo, da medicina ayurvédica, que tem aí já quase 10 mil anos, um negócio muito antigo, de um período em que não existia essa ciência que nós temos para acompanhar os pacientes para ver exatamente o que acontece, estudar as variáveis e tudo mais, era uma coisa que se observava e esse caminho aqui melhora, esse caminho piora, mas é um segmento de milhares e milhares de anos. E isso faz exatamente a gente pensar no sentido assim, lá atrás era uma coisa muito pautada em o quê? Hábito de vida. Alimentação, atividade física, dormir bem, se movimentar e coisas assim. Se hoje a gente pega e traz isso para adaptar esse conhecimento à ciência que nós temos, é algo assim, o sintoma em si é o último passo. Né? Então, quando surge um sintoma, e eu acho muito legal essa história do zumbido, porque eu acho eu acho não, né? Isso é muito claro, todo mundo que trabalha com saúde sabe disso. É uma das coisas mais, assim, desafiadoras que existe dentro da medicina, por ser tão multifatorial, e diferente, por exemplo, de a própria a dor no estômago lá, um refluxo, alguma coisa, que também é multifatorial, mas existem itens que têm um peso muito grande. E aí você foca naqueles itens e melhora. Já o zumbido é uma coisa assim, é multifatorial, e no final, todos os multifatores têm mais ou menos o mesmo peso e é uma loucura para conseguir traçar uma estratégia. E aí, né, é algo assim, se o sintoma é o último passo, é o que a gente fala de um diagnóstico bem anatômico mesmo. Tá no estômago, tá no ouvido, tá no músculo, tá, enfim, na lombar, onde é uma coisa palpável. Só que antes disso,
Naquela adaptação para um conhecimento, a ciência que existe hoje, existe um diagnóstico que está conectado com bioquímica e um antes ainda que está conectado com biofísica. Então, quando nós paramos para pensar sobre isso, é alguma coisa assim, nossa, beleza, tem uma pessoa que tem uma doença cardiovascular e infartou. Isso é um anatômico. Então, teve uma lesão arterial lá no coração e infartou. O que seria o bioquímico? O bioquímico é a pessoa, assim, durante anos ela passou com uma descompensação de uma insulina que estava alta, com uma glicose descompensada, mas não tinha o sintoma lá, o infarto, esse diagnóstico anatômico. Só que passou décadas com esse diagnóstico bioquímico, ninguém fez nada, chegou no anatômico. E aí existe um outro ponto ainda, que é o quê? O biofísico. O biofísico é exatamente quando nós olhamos para ele, é o que está conectado com instabilização de diferença de potencial de membrana. Porque, na verdade, a gente é um grande campo elétrico, que cada célula tem uma voltagem, tem ganhador de prêmio Nobel disso, de 1931. O Dr. Otto Warburg estudou pH e diferença de potencial em membrana e mostrou isso para o mundo. E o que a gente percebe hoje é que o quê? O biofísico é a base de tudo. E o que mais opera no biofísico, que é essa tal dessa diferença de potencial de membrana? O que tem um poder muito grande que atua ali? Mente, né? Então, no final, esse impacto todo começa a estar muito conectado com o que a gente chama hoje de estresse. E o que a gente faz hoje, do ponto de vista mais tradicional? Ah, tem estresse? Tem. Nossa, estresse pode fazer mal, tal, né? Faz mal. Então, precisa melhorar esse estresse. E aí a pessoa vai para casa, e o que ela faz pro estresse, que é o estresse que faz mal, né? O distress, porque não é todo estresse que faz mal. Nada. E aí não faz nada e é uma evolução constante e a gente continua, do ponto de vista mais geral da medicina, com aquele olhar de diagnóstico e tratamento só no anatômico. Então, quando se depara com situações mais exatamente desafiadoras como o zumbido, você pega e encara que só ficar com esse olhar anatômico você não vai resolver nada. Você não vai conseguir resolver coisas tão desafiadoras como o zumbido. Perfeito. Não, perfeito. Eu não só te agradeço por você ter, né, essa clareza toda aí que você está se expressando, mas você me fez lembrar do meu pai duas vezes, porque olha só, eu tenho um grupo de apoio aos domingos e algumas vezes eu chamo meu pai para participar comigo. Por quê? Ele é físico nuclear, né? Nossa. E com a cabeça dele, ele tem total facilidade de explicar vários mecanismos celulares e neuronais. E a gente, então, ampliou, com a presença dele, a gente ampliou muito a ideia, o alcance das explicações de por que acontecem várias coisas nos sintomas, né? Seja por causa da mente, do cérebro, de outras partes do corpo. E eu tô lembrando aqui dele falando que, no fim, essa tendência do equilíbrio, que, né, a homeostase é antiga, no conceito é antigo dentro da medicina, mas pelas leis da física, uma das leis da física é exatamente a tendência de volta ao equilíbrio, né? Então, sempre que alguma coisa desequilibra, seja para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, existe mesmo essa tendência. O nosso corpo faz parte das leis da natureza. Então, existe mesmo essa tendência da gente voltar, do corpo trabalhar para voltar ao equilíbrio. Mas nessa vida, nessa porra louquice de vida que a gente leva hoje, né? Que a gente é meio obrigado a entrar nesse furacão. Alguns conseguem sair, né? Mas acho que todo mundo acaba entrando no furacão. Então, eu queria colocar uma ideia mental aqui que eu tive para a gente discutindo algumas coisas que eu queria muito ouvir você falando, não só dessa questão do estresse, que eu acho perfeita, maravilhosa, mas eu queria te ouvir falando também um pouquinho dos agressores que a vida tem, o ambiente tem trazido para a gente, né? Então, a analogia que eu queria fazer era com o mar, né? Então, vamos ver se todo mundo me acompanha aí. O mar, que tem lá a sua maré, e a maré, inevitavelmente, tem momentos que está calma e momentos que está agitada. Então, faz parte do ciclo da maré ter as duas partes estão incluídas ali, né? Aí eu queria colocar nesse cenário uma direção, né? Dentro desse mar, com essa maré, uma direção que um barco a remo vai seguir. Essa direção é a da saúde. A da saúde, do equilíbrio, da qualidade de vida, da felicidade, daquelas coisas que a gente quer alcançar, né? Então, saúde eu acho hoje que é um prêmio, né? É um prêmio que a gente
precisa conquistar no dia a dia. Porque se a gente deixar para lá, se a gente não pensar em saúde, não se dedicar, a gente se desalinha dessa rota. Então, vamos pensar na direção, vamos pensar no mar, vamos pensar num barco a remo, que representaria o nosso corpo. Então, assim como o barco é sujeito ao movimento da maré, tá calma ou tá agitada, né? O nosso corpo é sujeito aos fatores que podem desestabilizá-lo, né? Dependendo dessa maré. E vamos botar lá o marinheiro como sendo o comando mental, o cognitivo desse barco, que é quem vai reconhecer que existe uma maré agitada, existe um certo perigo, é necessário remar de uma maneira diferente, né? Então é quem vai determinar isso. E é preciso ter braço para remar, ter preparo para remar, né? Não é um negócio, a maré está agitada, o barquinho vira. Não, tem que ter ali um comando, uma decisão para manter o barco na direção. Tá? Ficou claro mais ou menos para você? Sim, Né? sim. Então, eu pensei da gente ver, primeiro, o que do ambiente que a gente vive, o que pode ser, o que é frequentemente fator desestabilizador, fator que agita essa maré e que mexe com o nosso corpo, independente do lugar que o brasileiro viva. Sim. Eu acho que hoje, né, um ponto de vista, assim, primeiro, eu gosto muito de dividir esse raciocínio sobre a construção de saúde, porque saúde é algo que a gente tem que construir, né? Não dá para a gente terceirizar ali para um medicamento, um tratamento específico, porque não, saúde é algo que a gente constrói ao longo do tempo e é algo que exige consistência, por isso até volto para o conceito do equilíbrio aqui diante da vida mesmo, porque você só consegue dar consistência para as coisas na vida quando você consegue se equilibrar. Se você for para qualquer extremo, inclusive coisas muito boas, você desequilibra, você não consegue ter consistência, às vezes até coisas muito boas passam a ser ruins. Tem um exemplo que eu cito frequentemente, que se você consumir lá, né, 2 litros de água para um adulto, enfim, aquela média que todo mundo sabe, é um negócio que é super positivo e 70% do nosso corpo é água, algumas regiões do sistema nervoso central até 90%, mas se você agora pegar e tomar 20 litros de água, você vai ser internado por um distúrbio hidroeletrolítico, porque vai ser um negócio que vai descompensar o seu corpo, mesmo com algo que é essencial para a vida. Diante desse ponto de vista, né, da parte mais concreta do conceito de saúde, que seria o corpo anatômico mesmo, eu gosto sempre de abrir um leque com 3 pilares nesse braço, que é, primeiro, alimentação. Você ter um ponto de vista a respeito do conceito alimentação, e aqui de maneira bem pragmática e simples, é algo voltar no tempo. Nosso corpo foi feito exatamente para usar como base, como combustível, comida. É comida de verdade, aquela comida que vem da natureza, e tentar se afastar dentro do possível do que é processado, industrializado, porque basicamente, né, os órgãos e sistemas não entendem aquilo como algo natural, não é o combustível natural, é como se fosse um combustível que não é o melhor. Então, muitas vezes, né, a gente tem um carro, tal, se preocupa com o combustível que vai colocar no carro, mas algo que é o motor da nossa vida, que é uma estrutura extremamente complexa e bonita, quando a gente para pensar, qual o combustível que você vai colocar, as pessoas não se preocupam e colocam o combustível que encontra pela frente. Então, por isso, a alimentação eu enxergo como um desses fatores aí que pode, né, gerar ali, provocar uma onda um tanto quanto agressiva ou uma calmaria para você seguir com tranquilidade. Um outro Com certeza. E como você falou, né, no combustível, às vezes coloca o primeiro que tem na frente. O primeiro que tem na frente é muita coisa que a gente acha em supermercado, né? É latinha de abrir, é pacotinho de abrir, né? Então, de fato, às vezes acaba sendo prático, barato, mas é combustível adulterado. E aí eu vou puxar para o ouvido, por quê? O santo do ouvido, que trabalha 24 horas por dia, não tem uma portinha para fechar, para poupar, quer dizer, para descansar. Mesmo quando a gente está dormindo, ele está funcionando, né? E se não fosse assim, ninguém acordava com o despertador, né? Teria que acordar primeiro para depois escutar um despertador, né? Ele nunca para de trabalhar.
tem zero de estoque de energia e toda essa energia de trabalho que precisa vir para ele, o combustível que precisa vir para ele, vem por uma única artéria fininha, de pequeno calibre, para nutrir toda essa estrutura. E daí, se por aquela única artéria fininha chega combustível adulterado, e uma das coisas, como o Guilherme está falando, é exatamente alimento industrializado, processado, está longe de ser comida de verdade, o ouvido é um dos primeiros órgãos a dar sintoma justamente porque ele é frágil. Então, ninguém morre do ouvido. Ele não é um órgão nobre, né? Por isso que lá atrás, desde a faculdade, a gente é chamado de biomédico, né? O otorrino é biomédico, né? Porque não é nada importante. Mas o ouvido virou uma preciosidade para mim. Porque todo mundo sabe, né, que onde tem fumaça, já tem fogo. E você não precisa ficar esperando a coisa crescer para entender que tem fogo. Então, sintoma de ouvido, para mim, é fumaça. Já deu para ver, tem fogo. Sai procurando aonde está o problema. Né? Então, só para puxar sua fala linda para o povo aqui que, né, precisa entender melhor por que o ouvido é tão frágil, tão vulnerável, e zumbido, de fato, acaba sendo um dos primeiros sintomas que vão aparecer num quadro que depois, mais tarde, pode fazer a pessoa infartar ou ter um AVC, né? Sem dúvida, sem dúvida. É por isso que é tão desafiador, né? E até pautado nisso, assim, eu acho que um segundo, uma ramificação aí, um segundo ponto essencial para a gente, para levar em consideração desse olhar mais concreto, é algo que é uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas, assim. Eu acho que tem que ser uma pergunta para todo mundo que você pensa em cuidar da saúde, é sono, né? Você para pensar, você passa um terço da sua vida, ou pelo menos deveria passar um terço da sua vida dormindo. Só por esse motivo, eu acho que já é algo assim que todo mundo deveria se convencer da importância da qualidade do sono, né? Então, quando você tem um sono com qualidade, você começa a ter uma percepção que tudo acontece durante o sono do ponto de vista de recuperação do seu corpo. Então, é ali que suas células vão se renovar, é ali que, se você fez uma atividade física, seu músculo vai renovar. É ali que acontece a produção de vários hormônios extremamente importantes, com ação, como o próprio nome diz, endócrina, que tem receptor em todas as células do seu corpo. É ali que acontece a transferência da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, né? Então, durante muito tempo lá, dei aula em cursinho, dava aula, depois fui dar aula em cursinho para residência médica, o pessoal que prestava a prova, e o que mais a gente observava era o quê? O cara falando assim, não, meu Deus, tá chegando a prova, o concurso e tudo mais, ou até o aluno lá na faculdade de medicina, semana de prova, que loucura, vira a noite estudando, e na realidade é aquela história que ele vai lá para a prova ou vai para o concurso, não pode nem balançar, porque fez a prova e esqueceu tudo, né? Basicamente porque não consegue colocar na memória de longo prazo, porque não dormiu, e isso acontece durante o sono. Quando você dorme, basicamente, tudo isso acontece de uma forma harmônica, né? Qual que é o nosso raciocínio aqui? Se você não tem um sono de qualidade, cada dia mais, assim, eu vejo, até a própria epidemiologia, a estatística mostra isso, né? As pessoas dormem com uma qualidade pior. Tá cada dia pior. Então, qual que é a consequência disso? Vai aparecer sintoma. E quando aparece sintoma, aí é um conceito que está muito amarrado a uma analogia que eu gosto de falar, que é assim, ó, sua saúde é como se fosse uma corrente que tem vários elos, né? Então tem um elo lá que é fígado, outro é baço, outro é pâncreas, outro é intestino, outro é ouvido, pele e assim por diante. Todos nós, por N fatores que envolvem até mesmo a genética em si, nascemos com alguns elos que são um pouco mais fragilizados ali, e isso não tem problema algum. Qual que é o grande problema? Quando você traciona a corrente. Quando você traciona a corrente, vai romper nesse elo que é mais frágil. Se eu tenho um elo mais frágil lá no ouvido, pode aparecer um zumbido. Se eu tenho um elo mais frágil no cardiovascular, pode aparecer uma doença cardiovascular. O que traciona essa corrente? Esses fatores que nós estamos falando. Como, por exemplo, o próprio sono. Com certeza. E hoje, por coincidência, hoje mesmo eu tinha gravado um story contando que alguns pacientes falam assim: uma noite mal dormida acaba com o meu dia seguinte porque o zumbido cresce e fica alto o dia inteiro, né? E uma noite bem dormida, às vezes é uma bênção porque o zumbido responde. Então, esses pacientes têm uma clareza da importância da noite bem dormida
porque o ouvido é como o zumbido acaba sendo como o termômetro de alguma coisa que está acontecendo. E, de fato, às vezes o que está acontecendo é ele não sustentar uma boa qualidade de sono, né? Seja porque está estudando, seja porque está trabalhando, seja porque está consumindo álcool, né? Que pode dar sono, mas daí a qualidade do sono é horrível. Outras substâncias, agitação mental, né? Lembrando que para as pessoas que têm uma dificuldade de pegar no sono, a insônia inicial, uma das causas mais frequentes é a mente acelerada, né? Então, isso tudo, às vezes o zumbido acaba sendo o termômetro. Então, não sei se tem alguém aqui com essa clareza. Ó, uma noite mal dormida detona meu zumbido. Ou seja, precisa focar muito mais nessa dupla, zumbido e sono, para poder ter uma calmaria mais constante, uma maré mais calma, mais duradoura aí no zumbido, né? Então, você já falou da alimentação, você já falou do sono, e o terceiro pilar? Tem esse terceiro, eu acho que está muito conectado com o que eu falo, assim, seria o pilar que as pessoas frequentemente, né, chamam atenção para a atividade física. E aqui eu gosto de se colocar, porque às vezes você fala em atividade física, a pessoa pensa assim, nossa, eu tenho que me tornar um atleta. E não, se você parar para pensar, você não precisa ir para uma academia, meu Deus, treinar várias horas por dia. Não, é você movimentar o seu corpo, né? E movimentar o seu corpo, primeiro tópico aqui que eu gosto de trazer para as pessoas é algo assim, procura alguma coisa que você vai movimentar o seu corpo e que você gosta de fazer aquela atividade, né? Porque se a pessoa não gosta, não faz sentido algum, não vai conseguir dar consistência. E o objetivo pra gente não é que você tem que ir lá e, nossa, tem que treinar agora 5 dias por semana, 1 hora todos os dias. Esse ponto de vista vai levar a uma característica que muitas vezes as pessoas se deparam com uma situação em que é bem interessante porque é a mesma situação, mas com duas consequências totalmente diferentes. Por exemplo, a pessoa começa com aquele pensamento de, nossa, eu preciso treinar 5 vezes na semana, e ela não treina nenhuma. Aí passou uma semana que ela tinha colocado isso como um objetivo, e ela foi 2 vezes lá fazer o treino dela, enfim. Só que aí ela pega nessa situação e olha e fala assim, nossa, mais uma vez não fui 5 vezes na semana treinar. Diante dessa mesma situação, se você para e olha e fala, nossa, eu fui 2 vezes treinar e até então não ia nenhuma vez. Qual a chance, né, da pessoa que olhou e falou, nossa, mais uma semana que eu não fui 5 vezes na semana, dar consistência e conseguir ir para 3, 4 ou seguir com isso adiante? Zero, ela não vai continuar, ela vai parar e vai continuar no mesmo lugar sem fazer nada. A outra pessoa percebe que, nossa, eu comecei a me movimentar, fui lá 1, 2 vezes na semana, estou muito melhor do que semana passada, isso é um estímulo para outra aí 2 vezes, 3 vezes e assim por diante, conseguir dar consistência. E basicamente, quando nós falamos em consistência, em relação a todos esses tópicos, e nesse momento sobre atividade física, de maneira bem prática, né, pragmática ali, o que está acontecendo nesse corpo? Você melhora a sua sensibilidade à insulina, melhora o metabolismo por glicose, aumenta a MPK, diminui a NF-kappa-beta, tudo isso. Basicamente, o que você está fazendo? Você está desinflamando o corpo e antioxidando o corpo. Isso é fantástico. É a base de toda doença crônica. Aí não importa se é uma agudização num infarto, um AVC, se é câncer, se é doença autoimune, se é zumbi, qualquer coisa. Tudo tem como base, né, um excesso de inflamação e oxidação. Por isso, também atividade física é algo tão importante e eu gosto de ter esse olhar mais equilibrado para dar consistência. Não, perfeito. E o que você estava falando de atividade física me fez pensar de uma coisa que eu adotei para minha vida, assim, né? Que pensa em metas curtas, porque elas são muito mais viáveis, né? Do que uma meta que você fala, ai, não vai dar certo. Eu tenho que me tornar um atleta. Aí não vai dar e você é zero atitude, né? Mas, de fato, pensar em meta curta ajuda qualquer pessoa, né? A ter essa sensação de ganho. Isso daqui tá perto, eu posso conseguir. Se eu dou um passo, eu conquisto uma posição que eu não tinha antes, né? E daí, conquistando, você pode ter o benefício para o corpo e você pode também ter o benefício para a sua mente, a motivação para dar novos passos, né? E sustentar do jeitinho que você está falando, né? Muito, muito interessante mesmo. E aí,
Guilherme, eu queria voltar, porque mesmo na questão de quem come comida de verdade, né, a gente sabe que o solo aqui no Brasil é muito pobre em magnésio. E magnésio é um mineral aí fundamental para inúmeras reações químicas no corpo, né? E eu vejo você também falando bastante do magnésio. Eu adoro magnésio, né? E eu vejo você aí falando bastante. Vamos falar um pouquinho do magnésio? Vamos. Sabe que eu sou assim apaixonado pelo magnésio porque eu já vi coisas lindas, lindas acontecerem quando você, né, estabiliza o magnésio, atua ali de uma forma mais marcante assim e coloca o magnésio no corpo para a pessoa ter reserva e tudo mais. E quando a gente raciocina a partir do magnésio, é uma coisa que assim já está comprovado, né? O magnésio ele participa aí já de mais de 300, 400 reações metabólicas no corpo, tanto como cofator, como alguma coisa que atua ali diretamente em algumas reações. Só que qual que é o detalhe? Entra naquele conceito exatamente do equilíbrio. O equilíbrio do magnésio, né, ele está conectado com um processo de relaxamento. Então, o que a gente mais observa hoje, tanto do ponto de vista mais mente, as pessoas ansiosas, tal, aquele processo que a pessoa está toda contraída, quanto do ponto de vista mais físico, mesmo uma pessoa que faz atividade física e tem dor para todos os lugares possíveis e imagináveis no corpo porque não consegue relaxar. E diante disso, eu acho que é uma coisa que assim, ó, as pessoas até perguntam, nossa, mas eu vou lá, eu faço exame de sangue e tal, meu magnésio sempre tá bonitinho, acompanho, não tem nenhuma alteração de magnésio no sangue, então tá tudo certo. Mais ou menos, né? Tem vários e vários e vários estudos, assim, livros e tudo mais, que mostram que o magnésio que está na corrente sanguínea, ele representa aí mais ou menos em torno de 1%, 2% do magnésio do corpo. E a gente sabe que quem vai alterar o magnésio no sangue, se alterou o magnésio do sangue, você está vendo um exame, está errado, porque a pessoa deveria estar num hospital se está alterado assim, né? Está tão desequilibrado. E aí a gente chega à conclusão que o quê? As pessoas, em geral, no Brasil, têm um déficit de magnésio muito grande porque a base em si é pobre. O que seria a base? Comida. Ah, por que, que o alimento no Brasil ele é pobre em magnésio? É uma característica do solo brasileiro que está conectada exatamente com o fato, né, do magnésio, o solo ser rico em magnésio, aquele solo que em algum momento ali teve contato com água vulcânica, vulcão, essas coisas. E o Brasil, se você olha lá, né, é um negócio muito simples. Nunca, em nenhum momento aqui, teve vulcão e o solo não foi exposto a isso. Então é um solo pobre. Qual que é a consequência natural? As pessoas têm déficit de magnésio. E aí, se a gente percebe isso, começa a ter alteração no quê? Qualidade do sono, começa a ter alteração em relaxamento do coração, cardiovascular. Isso está conectado com a arritmia cardíaca, a pressão arterial que está aumentada, aumento de chance de doença cardiovascular. Tanto que eu falo isso com frequência e várias pessoas, assim, até mesmo em mídia social, vão lá e quando eu posto alguma coisa sobre magnésio, depois de um tempo eu posto de novo, a pessoa fala assim, nossa, meu Deus, tinha pressão alta, comecei a usar o magnésio, melhorou minha pressão. Tinha uma arritmia que estava ali meio que sem explicar, comecei a usar o magnésio, curou. Então são coisas fantásticas com uma atitude muito, muito simples, né? Por conta exatamente de ser um eletrólito que trabalha nesse equilíbrio no corpo e traz aí, né, correção de vários sintomas que muitas vezes estão conectados exatamente com esse déficit de magnésio. É isso aí. Tem alguns zumbidos que melhoram com magnésio também, né? O sono, que eu acho que é uma benção, o intestino, né? Então, de fato, o magnésio está envolvido em muita coisa, né? Realmente acho que é algo para a gente pensar. Tem um fator bem desestabilizador aí, pelo menos para o ouvido, que a gente pode falar, mas também tem a ver com hipertensão, tem a ver com arritmia, que é a exposição a altos níveis de ruído, né? Então, o ouvido é órgão de choque de cara, né? Mas quem trabalha em ruído ou quem se expõe a ruído, mesmo que seja nas festas, nas baladas, trabalha com eventos, sei lá, né? É muito comum as pessoas também terem alteração, além do ouvido, né? O zumbido, perda auditiva, sensibilidade com sons, quer dizer, os sons que aguentava antes passa a não aguentar mais, fica tudo muito sensível. Tem dificuldades para dormir, e daí olha o looping de novo acontecendo.
tem aumento de pressão, aumento de frequência cardíaca, irritabilidade, ou seja, a poluição sonora, por lazer ou por profissão, também se tornou algo com muito poder de desestabilizar aí as nossas células de um modo geral, né? O ouvido, então, é linha de tiro. E eu estou puxando o assunto também porque cada vez mais, como a gente está trabalhando com crianças e adolescentes, né, pesquisando crianças e adolescentes com problemas de ouvido, né, a gente vê que cada vez mais o hábito dos pais de deixar crianças ali dormindo no carrinho, com aquele soninho dos anjos, né, ou vai num restaurante barulhento e a criança fica com sono e dorme, o ouvido não tem portinha, né? Então, existe uma lesão, pode existir uma lesão no ouvido das crianças, né? Mesmo dormindo na santa paz no meio, né, de uma festa. Então, esse é um fator agressor, desestabilizador, que eu acho que muita gente precisa prestar atenção, e até porque depois da pandemia, a partir do lockdown, muita gente que não usava fone de ouvido passou a usar fone de ouvido, né? Então, como se não bastasse a pauleira ambiental, hoje está tudo concentrado aqui, né? Então, acho que isso também é algo que merece aí uma atenção, porque quando o corpo está em melhores condições, né, como o que o Guilherme já vinha falando, de alimentação, de atividade física, de todo esse equilíbrio já está beleza, o ouvido também se torna mais resistente à agressão por ruído. Mas quando as células estão num momento vulnerável, aquela maré agitada causada por ruído aumenta a propensão de ter sintoma de ouvido, né? Então, vale a pena a gente, de novo, ter esse olhar. Ah, o zumbido é por causa da balada. Tudo bem, é por causa da balada. Pode ser mesmo. Mas por que a pessoa está vulnerável àquela balada se ela vai com outras pessoas que entram juntas, saem juntas, ou seja, estão expostas ao mesmo volume de som, pelo mesmo tempo de som, e tem gente que sai com zumbido e gente que não sai com zumbido, né? Então, para mim, a resposta está em todo esse equilíbrio que o corpo pode ter deixado de ter antes da pessoa pisar naquela danceteria, na festa, no casamento, seja lá o que for, né? Então, acho que esse é um ruído, esse é um fator desestabilizador também muito importante, né? Então, fala. E se sabe que eu acho até, assim, é muito legal ter esse ponto de vista, né, multifatorial e até a questão do equilíbrio, por conta de alguns fatores, para pensar, assim, todos esses fatores que são muito concretos, né, de alimentação, atividade física, qualidade do sono, tudo isso, mas existe um fator também que é um fator que ele é mais abstrato, né, mas é tão impactante quanto, que é o que as pessoas hoje chamam, eu não gosto muito dessa definição porque acaba gerando uma visão distorcida, que é o estresse, né? Então, esse ponto de vista de, nossa, tem um estresse, estresse faz mal, tal, e aí, o que você faz com o estresse? Ninguém, no final das contas, faz nada de uma maneira efetiva, né, em relação a essa exposição do que as pessoas chamam de estresse hoje, que está conectado ali com angústias, incertezas, ansiedade, depressão. A gente olha, né, a própria epidemiologia hoje cada vez mais entra num processo progressivo. Hoje mais de um quarto das pessoas já tratam, né, ansiedade e depressão, que é um negócio assim muito marcante. Esse número só aumenta. Já nas últimas décadas aí esse número ele nunca cai, ele só aumenta. E isso daí impacta o corpo como um todo. Que é algo que eu falo frequentemente. Outro dia eu estava dando uma aula para alunos de medicina, e daí eu usei até essa analogia, porque eu acho que ela é muito, muito clara. Não importa se é um fato concreto ou abstrato, a manifestação no seu corpo é a mesma. O que significa isso? Se você para agora, nesse momento, fecha os olhos, começa a pensar num limão verde, suculento, que você corta, desce aquele suco ácido lá, você começa a salivar. Da mesma forma que quando você chega na sua casa, corta um limão e morde um limão. Da mesma forma, a manifestação no corpo é a mesma, é o mesmo nervinho que sai lá do sistema nervoso central, passa pela coluna, chega até a glândula salivar, estimula a glândula salivar, é tudo idêntico.
qual que é o grande detalhe aqui? Ninguém fica comendo um limão o dia todo, mas você consegue passar o dia todo, à noite, dormir pensando, acordar pensando no outro dia com alguma coisa que é deletéria com você, né? Um pensamento que te consome. Qual que é o detalhe? Reforço. Não importa se é um pensamento ou se é um fato concreto, a manifestação no seu corpo é a mesma. Então, esse conceito de como você manejar as suas emoções, como você lidar com o que as pessoas chamam de estresse hoje, é um negócio essencial para quem pensa em construir saúde. Porque é algo mais ou menos assim, né? Imagina que cada órgão e sistema do seu corpo é como se fosse um instrumento de uma orquestra musical. E você precisa de instrumentos bons, afinados e tudo mais? Precisa. Só que quem já foi num ensaio de uma orquestra, quando eles estão começando lá, são instrumentos fantásticos. Cada músico que está ali sabe muito bem, viveu aquilo eternamente, desde o dia que nasceu, só que não é um som harmônico, não é gostoso, né? Quando entra um maestro e começa a colocar ordem na casa, vem lá um bar, um som maravilhoso, alguma coisa que é extremamente agradável. O que significa isso? No seu corpo, né? Pensa que tem fígado, baço, pâncreas, pele, ouvido, tudo e tudo mais. Cada um desses é como se fosse um instrumento daquela orquestra. Você tem que cuidar? Tem. Por isso que a gente fala sobre alimentação, atividade física, sono. Só que quem que é o maestro que vai guiar tudo isso? Saúde da mente. Então, não tem como fugir. Se você pensa em construir saúde, você tem que criar e começar a raciocinar a respeito dessa estratégia de manejo de estresse, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento e tudo mais, porque é isso que vai guiar todo o processo que está baseado ali nos instrumentos que são os órgãos e sistemas do nosso corpo. Perfeito, maravilhoso. Você me fez lembrar de duas pesquisas de ressonância magnética funcional que vão corroborar super bem o que você falou, né? Uma é de via visual, né? Que é comparando as áreas cerebrais ativadas quando a pessoa está lá de olho fechado na ressonância magnética funcional, que, para quem não conhece, ela vê o cérebro em atividade, diferente da ressonância convencional. E quando ela fecha os olhos e ela mentaliza uma praia, considerando que praia seria um ambiente de relaxamento, de ser gostoso, ser de férias, etc., né? Ela mentaliza uma imagem prazerosa, ela ativa no cérebro as mesmíssimas áreas cerebrais do que quando ela abre o olho e ela vê a imagem no teto da ressonância magnética, ela vê a imagem da praia. Então, o cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Ele não distingue, ele reage do mesmo jeito, né? A mesma coisa do limão, se imaginar com limão e, de fato, tá com limão. E a outra é do ouvido, é do zumbido, é de uma aluna nossa, né? Que é as áreas cerebrais ativadas por um zumbido tipo apito, são idênticas, considerando que um apito é um som desagradável, são idênticas às de uma pessoa que não tem zumbido, porém ouve um som tipo apito durante a ressonância magnética. Então, de novo, o cérebro não reconhece o que é real do que daquilo que é imaginário, né? O que está sendo estimulado externamente, né? Pelo ouvido, pelos olhos, daquilo que a gente está pensando ou sentindo internamente. Então, super, super bacana essa sua fala, né? Agora, deixa eu te perguntar, como é que você maneja o seu estresse? O que na prática você faz para lidar com isso? O que eu sempre gosto de trazer para as pessoas, assim, e citar até algo que eu faço no meu dia a dia, é que é uma coisa que, assim, ó, o primeiro olhar que é essencial para nós, do ponto de vista de estresse, é entender que nem todo estresse é ruim. Então, levar esse conhecimento é um negócio essencial. Então, basicamente, existem assim, são dois grupos, óbvio que tem várias divisões, mas eu acho que todo mundo deveria ter esse conceito de que existem dois grupos, né? Um grupo do estresse é aquele estresse que é bom, que é o estresse que faz você, que te dá a proatividade, que é o motor da vida.
Então é mais ou menos uma coisa. Se a gente volta no tempo, é o estresse que, apareceu um tigre, nossa, eu não consigo lutar contra aquele tigre, eu vou fugir. Ou apareceu um tigre, eu consigo lidar com ele lá, eu vou até lá e vou lutar com o tigre e tudo mais. Basicamente é algo assim, apareceu um problema, eu olho para o problema, encaro o problema, avalio e resolvo, né? Esse é o estresse bom. Às vezes lá, né, o americano, enfim, eles discutem como eu stress, né? Só que existe um outro estresse, que é esse que domina as pessoas, que é muito ruim. Que é o estresse da pessoa começar a pensar assim, nossa, será que vai aparecer um tigre? Se o tigre vai aparecer hoje, ou vai ser amanhã, ou vai ser na próxima semana. E quando o tigre aparecer, será que vai ser um tigre que eu consigo lutar, ou é um tigre que eu vou ter que fugir? E se eu fugir, será que eu vou conseguir correr? Porque o tigre pode me pegar. Esse estresse é o que destrói as pessoas. É o estresse em que você imagina o futuro. Nome que as pessoas dão para isso hoje: ansiedade. Né? E quando a pessoa entra nesse ciclo, eu gosto muito de chamar atenção, óbvio que não é o foco falar sobre timeline da vida, tal, mas é uma coisa assim, tudo que aconteceu na sua vida até hoje, tudo, nada do que aconteceu 100% da forma em que você se programou. Então a única certeza que você tem em relação ao que está adiante, o que é futuro, é que não vai ser como você está pensando. E aqui não é que eu quero falar que, então não precisa olhar para o futuro. Óbvio que você tem que olhar para o futuro, porque você tem que ter objetivos e tudo mais na vida, mas entender que você não vai conseguir acertar, adivinhar o que vai acontecer. Né? O seu olhar para o futuro ele tem que estar muito mais pautado a entender que o futuro é uma consequência do que você está fazendo hoje. Se você planta boas sementes hoje, não tem como você não colher bons frutos no futuro. É assim que funciona. Agora, se vai ser uma fruta que vai nascer a 2 metros de altura, a 1,5 metro, isso não tem como você prever, sabe? Não está pautado aí. Então, esse é o primeiro ponto de vista. Entender que existe um estresse que é muito bom e a sua vida ela tem que acontecer a partir desse estresse que é muito bom. Depois disso, eu acho que um outro conceito muito importante, né, que vem muito da psicologia adleriana e tudo mais, é a gente conseguir observar as coisas que acontecem na vida de uma maneira bem diagnóstica, um olhar preciso. E esse olhar preciso está conectado com o quê? Como você avalia os seus relacionamentos. Tudo o que aconteceu, acontece e vai acontecer na sua vida vem de 3 pilares. E esses 3 pilares são os seus relacionamentos. Quem são os seus relacionamentos? Relacionamento familiar, relacionamento amoroso e relacionamento interpessoal, que é onde estão os amigos e trabalho. A partir disso, você consegue olhar de uma maneira diagnóstica para a sua vida, porque se algo está acontecendo na minha vida, e eu percebi que isso está me impactando de uma maneira negativa, eu já consigo identificar. Porque todos esses 3 pilares vão me impactar de maneira positiva e também de maneira negativa. O que acontece frequentemente é que, como a pessoa não tem um modelo, ela não consegue identificar. E aí, frequentemente, né, eu gosto de falar que é assim, ela vai identificar quando aparece um sintoma ali no corpo, um sintoma anatômico. E quando você tem um modelo, você consegue entender que é muito mais simples você lidar com uma gotinha ali que está vazando do que com uma barragem inteira que desabou na sua cabeça. O que significa isso na prática? Quando você tem um sintoma físico, né, apareceu ali uma doença, alguma coisa, isso já é a barragem que desabou na sua cabeça. É óbvio que sempre tem o que fazer, mas esse ponto de vista é um negócio essencial. A partir do momento em que você consegue identificar e gerar um ciclo diagnóstico para isso, dos seus relacionamentos, né? Aí a gente se depara mais com uma questão de ciclo de neurotransmissores, assim, né? Que eu não vou aprofundar em questão de GABA, serotonina, dopamina, porque não é o objetivo, mas de maneira prática, o que seria isso na vida? Quando uma pessoa se depara com algo que está acontecendo num relacionamento que consome ela de forma negativa e ela não identifica isso, porque ela não tem esse modelo, ela começa a fazer o quê? Buscar escapes. Né? Então, nossa, tive um dia difícil no trabalho, chego em casa e eu mereço comer alguma coisa, ou eu mereço comprar, ou eu mereço beber, ou eu mereço fazer o que for para aliviar isso. O que seria basicamente isso, esse alívio? É uma bomba de dopamina. E o que não falta hoje para a gente, né, são assim fontes dopaminérgicas. Desde eu quero comer, vai lá, abre a geladeira, tá muito fácil. Eu quero pedir uma comida, aperta um botão no celular. Eu quero comprar alguma coisa, aperta outro botão. Não precisa nem sair de casa mais.
Isso é uma fonte dopaminérgica. Só que qual que é o grande problema isso? O Dr. Robert Lustig, ele tem vários estudos muito bonitos sobre isso, que é o seguinte: quanto mais, isso é bem interessante, quanto mais você busca um alívio, uma fonte dopaminérgica, mais vai ser o down regulation na serotonina do seu corpo. Na prática, quanto mais você busca esse prazer, esse alívio, essa necessidade de tive um dia difícil, eu mereço comer tal comida, mais você se afunda do ponto de vista de felicidade na sua vida. Só que o que é bonito aqui? Isso é muito bonito, assim, para levar para a vida mesmo. Olha só que interessante. O que é felicidade? Felicidade é algo que você vai construindo na sua vida a partir de cada desafio que você resolve. Só que quando você inibe a sua serotonina por conta desse down regulation da dopamina, quando você atua nessa via do prazer e, vamos colocar assim, diminui a sua felicidade, você não só está diminuindo a sua felicidade, você está entrando num ciclo de infelicidade. Você está piorando a sua relação com os desafios. Como que a gente chama desafio na vida? Problema. Então a pessoa começa a piorar a relação com os problemas na vida. De onde vêm os problemas? Dos relacionamentos. Então, de repente, começou um problema lá no relacionamento, entrou nesse ciclo, piorou, aliviou, piora mais ainda, aí vai começar a espirrar para onde? Né? Espirra para o relacionamento amoroso, espirra para a família, daqui a pouco desestrutura toda a tríade dos pilares, né, dos relacionamentos. Quis contar tudo isso porque, na prática, o que você precisa? Você precisa desconstruir, focar em desconstruir, né, essa busca ali por alívios? Não. Você precisa exatamente melhorar a sua relação com os desafios. Então, não importa se é um desafio de, eu acordo de manhã e escovo os dentes com a mão direita e vou começar a escovar com a mão esquerda, ou se é um desafio extremamente de uma discussão profunda associada a desenvolvimento pessoal. Você tem que ter desafios constantes. Eu, na minha vida, desde muito pequeno, assim, sempre tive contato com várias fontes que me desafiam muito e eu aprendi a gostar disso. Basicamente, sempre gostei muito de arte marcial. A arte marcial é um negócio que faz parte da minha vida porque é um negócio inesgotável. Você se sente desafiado todos os dias. E a coisa que você mais aprende em arte marcial é que é algo assim, ó. Quanto mais você acha que, não, agora eu tô muito bom, chega alguém e mostra para você que você não tá nem um pouco muito bom. E aí Bom, você artes marciais e medicina, você não precisa de mais nada. Exatamente. É desafio Então, o resto da vida. entender esse ciclo de desafio é algo assim que eu acho que é essencial do ponto de vista desse olhar aí de manejo de estresse, entender os relacionamentos e construir essa boa relação com os desafios na vida, com os problemas, porque aí é uma consequência natural você melhorar a sua relação com as pessoas que estão ao seu redor e a sua vida vai seguir de uma maneira muito mais leve e gostosa e divertida como tem que ser. Com certeza. Olha aqui o comentário da Carolina Cefaria. O universo está maravilhoso hoje. Ouvi o podcast sobre o assunto hoje e agora essa live maravilhosa, né? Gratidão, portanto, gratidão total por esse trabalho tão especial. Muito legal, né? Porque, de fato, eu achei muito interessante seu ponto de vista, né? Porque a gente, sobre os relacionamentos, porque a gente vê como eu, para o paciente aí com zumbido, eu sempre pergunto do lado emocional, quando eles se sentem à vontade de falar, assim, gente, rola muita alteração de relacionamento mesmo, né? Mas eu achei muito bacana o jeitinho que você pontuou, e fazendo isso com a dopamina, com a serotonina, porque, de fato, se a gente pensar que acho que uma metade do mundo está ansiosa, a outra metade está deprimida, é muito difícil a gente encontrar alguém que está dentro de um equilíbrio mental, né? Mesmo, né, vá para lá, vá para cá, mas que consiga voltar. Então, eu acho que essa tendência de ficar pensando, alimentando pensamentos ruins sobre o futuro, alimentando uma falta de esperança de que determinadas coisas melhorem, seja em política, seja no ouvido, seja em qualquer coisa do relacionamento, acho que isso, de fato, vai minando as forças e talvez o fato de você ter colocado também que às vezes as pessoas não têm modelo, então elas ficam perdidas em como fazer para melhorar relacionamentos. Tem muitas mães ou pais que me contam de problemas com filhos, né? E daí, quando eles vão contar um negócio que eles não concordam, né? Então, o filho fez ou falou alguma coisa que o pai ou a mãe não concordou, então, assim,
Gente, mas cala a boca, como é que você acha que você está fazendo? Você tá louco? Né? Quer dizer, eu já fico ouvindo essas coisas e imaginando uma relação pais e filhos assim. Você Uhum. tá louco? Você tá louco é botar o filho para baixo, né? O cala a boca é um negócio que só vai agredindo, né? Então, eu acho que talvez as pessoas não tenham essa noção de que diálogos com boa vontade, seja lá entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre sócios, entre chefe e empregado, talvez de fato seja um jeito mais pacífico de cada um se posicionar, falar o que pensa, mas com respeito, porque é sempre a melhor maneira do outro aceitar. Eu tenho para mim que todo mundo que é muito agressivo e quer impor, como muitos pais fazem com filhos, né, acaba tendo uma resposta ao contrário daquilo que gostaria que o filho fizesse. E daí vai só acumulando a bola de neve, né? Então, eu achei que foi um suprassumo você ter tocado nesse assunto de relacionamento como uma base de algo que desequilibra a gente, né? E lembrando que eu fiz a analogia ali com o barco a remo e o marinheiro, né? O marinheiro que é quem tem que ali remar, conduzir esse barco. E eu coloquei o marinheiro como cognitivo, como mental, que tem que olhar que essa maré está complicada e que tem que tomar uma atitude para redirecionar o barco. Então, eu acho que essa parte é muito preciosa que você falou e é talvez a mais difícil das pessoas fazerem, porque se não tem um modelo, não reconhece o problema, se precisa de ajuda de terapia, né, ou de qualquer método de melhora de visão, às vezes não quer fazer, às vezes não acredita, às vezes não tem dinheiro, às vezes não tem tempo e vai, às vezes, pelo caminho mais fácil, que é tomar remédio controlado, prescrito pelo psiquiatra ou pelo, sei lá, por qualquer outro médico, né? Então, eu acho que, do jeito que você contou, assim, montou na minha cabeça realmente um cenário do quanto pode ser difícil para algumas pessoas com dificuldades de relacionamento em múltiplos terrenos, de manter uma saúde física, porque os órgãos vão todos tomar na cabeça ali, com certeza, com todas essas alterações, né? Sem dúvida. Eu acho que hoje, né, não só hoje, mas historicamente, assim, a evolução do ser humano está muito pautado em saúde da mente, né? O próprio, a forma em que você encara tudo isso, consegue identificar o que acontece na vida, né? Quando você chega no final do dia ali, você para, olha para o espelho, nossa, e aí, o que sobrou aqui, né? Como que foi o meu dia? Frequentemente você conversa com as pessoas e você percebe que normalmente as pessoas querem só o final do dia, querem só o final da semana, querem só o final do ano e assim por diante. Na verdade, enxergam a vida como se estivesse tirando todos os dias uma moedinha ali numa contagem regressiva. Não, a vida é para ser um negócio legal, é para ser um negócio divertido, é para ser um negócio que você está feliz. E eu sempre reforço, estar feliz não é não ter problema. Lembra, felicidade é alguma coisa que você constrói a partir do quanto você se relaciona bem com os seus problemas, o quanto você se desafia, o quanto você se sente cada vez maior diante daquela situação e cada vez tem um aprendizado maior. Isso é felicidade. Basicamente é o quê? Problema na vida é pré-requisito para você ser feliz. E algo muito claro é que é assim, ó, quanto maior o problema, maior a oportunidade. Então, se a gente olha até para um ponto de vista mais prático, outro dia eu estava falando exatamente sobre desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, junto com um amigo numa palestra, e para a gente, assim, quando eu comecei a desenvolver esse raciocínio, né, as empresas olham, nossa, mas e aí, como que eu vou melhorar a minha folha? Como que eu vou aumentar o meu rendimento e tudo mais? É basicamente você ter esse raciocínio, que é o quê? Quanto mais você ajudar as pessoas a resolver os problemas, se você pega um problema que é muito comum para muitas pessoas, você vai ter um impacto muito grande e a sua empresa vai ter sucesso. Ou então, você pega um problema que é um problema muito difícil de se resolver
para pessoas que impactam muitas outras pessoas, pessoas que têm muito dinheiro. Basicamente, a sua empresa vai crescer também. Então, sob esse ponto de vista, é o quê? Para você ter sucesso, para você ser feliz, você tem que ter problema. Então, na realidade, é sobre mudar a relação com o problema, não sobre não ter problema. Felicidade na vida. Com certeza. E acho que daí dá para a gente fechar com essa ideia que eu vou trazer, eu vou amarrar com a ideia que eu trouxe do começo. Por que que o corpo lança sintoma, né? Não é para encher a paciência ou detonar a vida de ninguém, mas justamente é uma linguagem de algo que está saindo do equilíbrio, né? Então está saindo, está precisando da santa da homeostase ali para reequilibrar e às vezes não está tendo condições. Então, se a gente mudar também a nossa visão sobre os sintomas, provavelmente a gente vai poder acolher o que o corpo está querendo passar de mensagem e a gente vai poder ir atrás do que de fato está acontecendo, desse mapear na nossa vida, o que está acontecendo de sono, de alimentação, de atividade física, de estresse, de alterações de relacionamento, para que a gente possa tentar fluir no relacionamento, na atividade física, na alimentação e no sono e devolver o nosso corpo a esse estado precioso da saúde, né? Então, mudar esse olhar do sintoma, ao invés de falar, putz, meu estômago tá doendo e vamos lá para o remédio, ai, meu zumbido tá um inferno hoje, vamos lá para o remédio, que a gente possa entender toda essa mensagem subliminar que às vezes para o médico integrativo fica óbvia, ficar claríssima, né? Para que a gente possa sofrer menos, pegar essa oportunidade, como o Guilherme fala, pegar essa oportunidade de transformar o sintoma em algo que vai gerar mais saúde física e mental. Ou seja, voltamos todo àquele ponto de equilíbrio que acho que é o melhor para a gente tentar se direcionar, né? Como o barquinho lá que vai tentando ir para a direção da saúde, da qualidade de vida, da felicidade, né? Da bioquímica, da biofísica, tudo junto ali, agregadinho e bonitinho, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente tem esse ponto de vista, né? Se você vem para o micro, que basicamente é o seu corpo, você olhar para o seu corpo em si, quando você tem um sintoma é uma forma do corpo tentar te avisar sobre algo que está acontecendo. Então é tentar ler ali, né? Ter uma observação, autoconhecimento é isso, né? Você conseguir identificar isso e a partir dessa identificação você começar a interpretar o sintoma que o corpo apresenta para você. E se a gente começa a olhar para o macro em si, para a vida, tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida é alguma coisa que o universo está tentando te falar. Talvez você não vai conseguir entender naquele momento, né? Você pode até ficar um pouco irritado, angustiado, triste e tudo mais, mas é algo que em algum momento você vai entender o que o universo estava tentando te falar. Então, guardar essa visão do macro e do micro, sintoma é algo que o corpo quer te avisar e algo que acontece na sua vida, que é o macro, é o universo tentando te avisar sobre algo também. E isso tudo, né, é uma dica para você buscar aí esse equilíbrio e levar a vida como tem que ser, de uma forma divertida e gostosa. Esse que é o objetivo. Maravilhoso. Ó, tem trocentas pessoas te elogiando aqui, que você é maravilhoso, que você fala super bem, não sei o quê. Muito bom mesmo. Tem gente contente com o universo hoje. Olha aí, gente falando que remédio trata sintoma e nada mais. Sintoma não é a origem do problema. Olha o pessoal aqui, ó, fantástico, excelente live, gratidão aos dois. É isso, né? Tão boa essa sensação de missão cumprida, né? Que a gente se propôs a fazer um negócio, foi gostoso, a gente se divertiu, não é? A gente se divertiu e as pessoas aproveitaram. Melhor que isso, só dois disso, não é? Sem dúvida. E mais uma vez, assim, queria te agradecer mesmo, Tani, pelo convite, porque eu gosto muito de falar sobre esse tema com pessoas que estão alinhadas a respeito desse tema, né? Colocar de uma forma leve um ponto de vista um pouco diferente aí sobre saúde. Eu acho que tudo tem a sua importância, então é muito mais sobre integrar tudo do que realmente excluir uma coisa ou outra. Eu acho que todas as áreas
dentro da medicina, todas as áreas dentro da saúde têm o seu lugar, têm a sua importância, e o objetivo maior, eu acho que você deve concordar comigo, é a gente caminhar juntos, né? Porque quando a gente caminha de uma maneira harmônica ali em conjunto, né, o crescimento é muito maior, que entra até num conceito que eu gosto muito de que sempre que uma pessoa se apresenta para você feliz, contente, que quer contar alguma coisa, nossa, que aconteceu algo muito bom na vida, tem a única forma de você reagir a essa pessoa é compartilhar de uma maneira bem genuína a felicidade do outro. Porque a partir do momento em que você não compartilha essa felicidade do outro de uma maneira bem genuína mesmo, né, basicamente lá dentro de você surge um sentimento de comparação. E comparação é algo que está conectado exatamente com um dos primeiros pilares do sofrimento. Então, não compartilhou a felicidade de uma maneira genuína, se comparou, sofreu, no final, quem perdeu com tudo isso foi você mesmo. Então, quando a gente caminha juntos, é compartilhar mesmo felicidade, compartilhar um ajudar o outro, porque é isso que faz a gente crescer cada vez mais. Ai, que lindo! Olha, você merece meu coração laranja. Você sabe que tudo nosso é laranja, tudo daqui do Zumbido. A gente tem até uma campanha que chama Novembro Laranja, né? Então eu falo que meu coração é laranja também. E olha, eu de fato estou muito orgulhosa desse projeto Médicos que se Importam, porque acho que todo mundo que o universo trouxe aqui, né, para nossa rede, para a gente chamar, assim, deu show de bola. E hoje não foi diferente, viu, Guilherme? Eu adorei conversar com você aqui nesse bate-bola, super gostoso. É muito bom ver essas ideias profundas que você tem sobre comportamento, né? Sobre a vida, sobre a medicina, porque acho que é isso que a gente tem que passar para as pessoas, né? Algo que seja um exemplo, um modelo, né? De algo que seja mais gostoso para eles entenderem os sintomas, a vida, os relacionamentos, do que o que se fala por aí no senso comum, né? Então, quando a gente ouve, dá abertura para ouvir esse lado mais leve, mais gostoso, muita gente segue melhor. Alguém falou aí, escreveu aí, muitas chaves viradas, né? Com essa live. Olha que coisa gostosa, né? Que coisa prazerosa pra gente, que coisa dopaminérgica pra gente, né? Que muitas chaves viradas, né? Então, te agradeço mais uma vez a sua disponibilidade aí e a gente se vê por aí, tá bom? Sem dúvida, aí fica o convite, né? Quando você conseguir, a gente está de portas Ah, abertas. com certeza, é muito pertinho pra gente não aproveitar e tomar um cafezinho, né? Com certeza. Se Dúvida. cuida, tá bom? E, Muito gente, para obrigado. vocês também, muito obrigada aí pela presença, pelo carinho, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.